Olá pessoal, hoje nós temos a honra de conversar com um exemplo de liderança, humildade e mansidão, Pastor Teixeira Rego, pastor presidente da Comadece, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus Bela Vista do Ceará. Meu pastor, a paz do Senhor, bem-vindo ao programa Cristo é a Solução e à TV Sertão News. Primeiramente, cumprimentar a todos e agradecer por esta oportunidade que a TV Sertão News e o programa está nos dando. Estou pronto para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento. De início, nós queremos perguntar como o pastor Teixeira se define. Bom, eu me defino como um ser humano que serve a Deus, um ser humano com uma experiência na sua vida, um ser humano que procura ser obediente a tudo aquilo que Deus fala na sua palavra para assim sermos e, acima de tudo, eu procuro ser um exemplo não só como pastor, mas um exemplo para todos os colegas, todos os pastores e as igrejas e o rebanho do Senhor. Então, eu me defino como um homem ousado, como um homem que aceita desafios. Estamos aqui já passamos aí dos 70 anos de idade e estamos ainda, graças a Deus, com muita força para continuarmos a trabalhar para o nosso Deus, para o seu reino aqui na terra. O senhor vem de uma família de homens que são pioneiros na evangelização do nosso estado, desbravadores do nosso sertão, labutando na pregação do evangelho. Fale um pouco sobre o seu avô, o apóstolo do Ceará, de quem o senhor herdou o nome, e do seu pai, que foi também um homem para o seu tempo, marcou a sua geração, o saudoso pastor Luiz Costa. Bom, o meu avô era o pastor José Teixeira Rego, que foi denominado, como você colocou, o apóstolo do Nordeste. E ele, em 1930, ele veio ao Ceará para assumir e começar o trabalho da Assembleia de Deus em Fortaleza, porque até então a Assembleia de Deus estava restrita à cidade de Itapajé, onde nasceu a Assembleia de Deus. E o pastor José Teixeira Rego veio ao Ceará e deu início e construiu inclusive o primeiro templo da Assembleia de Deus em Fortaleza, que hoje está lá na rua Tereza Cristina. E ele tinha uma filha, a irmã Iracilda, que conheceu um jovem da igreja chamado Luiz Bezerra da Costa. Um jovem advogado, se enamoraram, casaram e tiveram 6 filhos. E eu fui o primeiro filho, homem, e quando fui apresentado à igreja, como é de praxe, como é costume dos pais que são crentes, levarem seus filhos recém-nascidos para serem apresentados à igreja e pedir a bênção de Deus para aquela criança. E quando eu fui apresentado e fui segurado nos braços do então meu avô, pastor José Teixeira Rego. E ali, naquele momento, ele disse: eu seguro em meus braços. Ele deu uma voz profética. Ele disse: eu seguro em meus braços um futuro pastor. Então eu me orgulho, mas um orgulho muito humilde, de ser neto de pastor, do pastor José Teixeira Rego, e filho de pastor, do pastor Luiz Bezerra da Costa, que coincidentemente foram os dois expoentes no mundo cristão aqui do estado do Ceará. O pastor Teixeira, ainda muito jovem, já era comprometido com evangelismo, missões. Inclusive, o senhor fez parte da equipe do pastor Bernardo Johnson, um homem que pregou o evangelho em vários países do mundo. Como foi esse tempo para o senhor e qual a relevância dessas experiências para o seu ministério? Foram experiências fantásticas, inesquecíveis. Muito jovem ainda,
eu trabalhei, tive o prazer, a alegria muito grande de ter tido essa experiência, de trabalhar com um grande homem de Deus, um grande evangelista, um evangelista nato, um homem que ganhava almas para o Senhor Jesus, estava no coração, orava pelos enfermos e muitos eram curados, que era o pastor Bernardo Johnson. E ele foi quem me levou, quando eu tinha 19 anos de idade, ele me levou para os Estados Unidos, onde ali morei durante 6 anos, estudei no seminário da Assembleia de Deus, me formei em teologia, depois em sociologia, depois retornei ao Ceará. Então, falar de Bernardo Johnson me dá muita saudade e me dá muita alegria, porque aprendi muito ao lado deste grande homem de Deus, pastor missionário Bernardo Johnson. O pai do senhor foi político, sendo deputado. Como o senhor vê a representatividade da igreja evangélica na política hoje? Graças a Deus que tem tido uma reviravolta, vamos dizer assim. Porque no passado se dizia que crente não se misturava com política. Se dizia que crente não é para ser político. Política é uma coisa, as coisas de Deus são outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser sal da terra. E graças a Deus, meu pai, pastor Luiz Bezerra da Costa, que foi advogado, pastor e foi o primeiro deputado estadual evangélico no Nordeste. Ele teve, em 1950, ele foi candidato e foi eleito logo da primeira vez, muito jovem ainda, e foi eleito para cumprir 3 legislaturas na Assembleia Legislativa. E a Assembleia de Deus Bela Vista, da qual eu sou o pastor, com muita honra, ela tem tido esta ligação muito forte com a política, a boa política, não a política baixa, mas a boa política. É tanto que nós tivemos em Fortaleza, fizemos um vereador há anos atrás e ele foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, que é hoje o pastor Sérgio Costa, genro do pastor Luiz Costa e meu cunhado, foi vereador por 4 legislaturas e foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, bem como foi prefeito de Fortaleza. Então, a Assembleia de Deus Bela Vista, ela tem esta ligação muito próxima de ter uma representação ou uma representatividade no meio político do nosso estado. Hoje, nós temos a vereadora Priscila Costa, minha filha, que foi a vereadora mulher, a candidata do sexo feminino mais votada no estado do Ceará. Em todas as candidatas mulheres, em todas as cidades do estado do Ceará, ela foi a mais votada. Ela teve perto de 16 mil votos para a vereadora em Fortaleza. E nós estamos trabalhando para que ela, como hoje ela é a primeira suplente de deputado federal, então nós estamos trabalhando, orando, mas também fazendo a nossa parte de trabalhar para ela ser eleita deputada federal e ser a primeira mulher representante do povo evangélico ali na Câmara Federal. Então, concluindo a sua pergunta e respondendo, é que eu hoje vejo que a igreja no Brasil, ela está despertando. Hoje nós temos uma excelente bancada evangélica e o atual deputado Sóstenes, que é o líder da bancada evangélica na Câmara Federal, ele foi entrevistado ontem numa emissora nacional e ele disse que os evangélicos vão estar trabalhando para ter uma representação de aproximadamente 30% de todos os deputados federais, 30% serem evangélicos, que é
coincidentemente, o percentual de número de evangélicos que nós temos no Brasil. Hoje, nós, evangélicos, somos mais de 30%. Então, merecemos ter ali mais de 30% de deputados federais na Câmara Federal. Com certeza. Nós temos presenciado um levante muito grande contra a instituição família. Como os ministros, os pastores devem se posicionar diante dessas investidas contra a família? Nós estamos vivendo exatamente esse momento, um momento muito difícil, onde governos de esquerda anterior a este governo atual fez uma aparelhagem nas universidades, fez uma aparelhagem em todas as escolas públicas, municipais e estaduais e federais e inseriram no currículo das escolas a questão da ideologia de gênero, para exatamente destruírem a família, porque destruindo a família, destrói a igreja, destruindo a família e destruindo a igreja, destrói a pátria. Então é exatamente, isso é um plano que nós cremos, que é um plano diabólico, é um plano que vem do porão do inferno para exatamente destruir todos os princípios cristãos. A família foi criada por Deus. Deus criou o homem e criou a mulher para se unir e terem filhos. Então, esta é um grande desafio. E eu sempre, com os meus colegas pastores, quando nós nos reunimos, nós sempre falamos nisso, que nós devemos ser ousados, mais ousados ainda, e não termos medo. Não temos medo. Está na Bíblia Sagrada que nos últimos dias nós seríamos colocados nas prisões, seríamos perseguidos, mas devemos ter coragem. Nós precisamos hoje ter João Batista, que chega e diz, raça de víboras, né? Precisamos de homens de coragem para irem contra toda esta aparelhagem que Satanás tem colocado em muitos dos nossos jovens, nas igrejas e principalmente fora das igrejas. Agora, pastor Teixeira, mudando um pouco de assunto, é meio século de ministério. Qual é um fato que ao longo desses anos o senhor poderia citar que impactou a sua vida e até hoje o senhor traz como um memorial? Foram vários momentos que a gente não esquece. Realmente, o grande momento foi quando Deus falou a mim que Ele estava me ungindo, Ele estava me consagrando, Ele estava me escolhendo para ser um pastor, para ser uma referência. E isso foi um fato muito marcante na minha vida. Eu não esqueço jamais daquele momento. E outros fatos marcantes, como a maior alegria de um pastor, a maior alegria de qualquer líder religioso e principalmente evangélico, pastor, a maior alegria é quando você vê almas se rendendo ao Senhor, porque essa é a nossa missão aqui na terra. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, há momentos como hoje, pessoas aceitaram a Jesus, momentos como ao longo desses 50 anos da minha vida, momentos inesquecíveis de ver pessoas vindo ao encontro do Senhor, com lágrimas nos seus olhos, arrependido dos seus pecados. Essa é a maior experiência, é a maior alegria que todo pastor quer ter, né? Amém. ADBV Boa Viagem e Festa, um novo templo erguido para a glória de Deus. Qual a mensagem que o pastor deixa para o povo dessa amada igreja? Quer dizer para o povo de Boa Viagem que nós precisamos ir à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É com Deus que eu e você e todos os seres humanos um dia vão ter um encontro. Vamos ter prestação de contas com Deus. E nada melhor do que nesse momento, onde a nação brasileira está afligida. Não só a nação brasileira, mas o mundo todo está afligido. Não só pela pandemia, mas por todas essas ideologias que estão atacando, destruindo as famílias. É um despertamento. E eu quero dar
e fazer esse apelo a você. Desperta, ó meu irmão, desperta, minha irmã, aqui de Boa Viagem. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, procure uma igreja evangélica e ali aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para Ele perdoar os seus pecados, porque Ele é o único que perdoa pecados. Não existe nenhum outro ser que possa perdoar pecados. Não é uma estátua, não é eu acender velas, não é eu fazer sacrifícios que vai me salvar, mas apenas Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que não há outro nome no céu, na terra e embaixo da terra pelo qual devemos ser salvos. Só existe um, Jesus. E essa é a mensagem que eu quero dar para toda a população de Boa Viagem. E quero parabenizar, porque nesta cidade existe hoje esse lindo templo onde você está sendo convidado para aqui vir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Nós agradecemos imensamente a atenção e a participação do Senhor na nossa programação. Muito obrigado. Foi um prazer. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Dorival Matias e essa foi mais uma entrevista exclusiva para o programa Cristo é a Solução e a TV Sertão News, a notícia mais perto de você.